Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo César, sou professor de português, literatura e redação. Vou começar uma trajetória de estudos com vocês. Vamos estudar literatura, hoje é a nossa primeira aula. Eu gostaria de começarmos analisando um pouco alguns conceitos literários, definições para o significado de literatura e principalmente aquilo que se refere a cada escola, a cada período da literatura, né? Compreendendo que literatura é uma manifestação da arte, da escrita, é a manifestação dos fenômenos que ocorrem em sociedade. Eu gostaria de ver com você sobre, primeiramente, a questão da palavra literatura. Quando se fala em literatura, a primeira coisa que nos vem à mente são os livros, como esses aqui atrás. Ter acesso à literatura, para muitas pessoas, é ter acesso à leitura de livros. E principalmente livros de romance, livros conhecidos, os chamados best-sellers, né? Livros que circulam na sociedade. Mas nós sabemos que literatura tem a ver com a expressão de um pensamento que foi fruto de uma transformação, de algo que está acontecendo na sociedade, é reflexo das movimentações no meio da sociedade. Não é apenas um ato de publicar um livro para entreter, para alegrar, para ter vendagens. Não. A literatura é uma expressão de uma manifestação, às vezes uma conturbação, um momento cujo calor, né, social, no meio das transformações, faz com que homens e mulheres comecem a escrever, comecem a falar através da escrita sobre o que está acontecendo. Então nós temos então essa definição. Gostaria de começar essa aula falando um pouco sobre essa definição, para que todos nós possamos nos situar e entender que estudar literatura, antes de tudo, é compreender uma sociedade dinâmica, é compreender uma sociedade que está em busca de algo, de transformações, de novidades, de superações, de críticas. Há muitas críticas nos livros literários. Eu gostaria de ver com você nesse momento um pouquinho, nesses minutos, que ficaremos aqui estudando um pouco sobre literatura. Essa primeira aula aqui comigo. Eu quero primeiro mostrar para vocês, vou compartilhar aqui. Quero mostrar para vocês a linha do tempo da literatura. Nós vamos nos situar agora, historicamente, sobre esses momentos importantes. Momentos que começaram, como vocês podem ver aqui, né? Nós temos um período que antecede o descobrimento do Brasil, quando a literatura portuguesa, no século XII, começa com o trovadorismo, né? Hoje nós temos as cantigas, né? Satíricas, líricas, né? Os chamados trovadores, um movimento onde existia a predominância da música na linguagem, a linguagem na música, trovadorismo,
isso no século XII. Depois nós temos aí o humanismo, já no século XV, e como marca desse momento nós temos a poesia palaciana do Gil Vicente. No humanismo se destaca um termo, uma palavra, tenho certeza que vocês já ouviram nas suas experiências em sala de aula, nas aulas de história, por exemplo. A palavra chamada antropocentrismo. O humanismo, ele se contrapõe com uma ideia que predominou durante a Idade Média, chamada teocentrismo. Teo é uma palavra que deriva do latim, Deus. A concepção era que Deus era o centro de tudo. E agora, no século XV, com o surgimento do humanismo, começa-se a pregoar, né? Os poetas, os escritores, começam a defender que o homem é o centro do universo. Ao homem deve-se levar em consideração a importância das coisas, né? O homem é o agente modificador das circunstâncias, né? Que antes se acreditava tudo a Deus, tanto os momentos de alegria como os infortúnios. Mas agora o homem é colocado no centro e ele tem agora uma função no meio da sociedade de importância. Tudo agora é voltado para o homem, né? Então, nesse período chamado humanismo, ainda, né, considerando a literatura portuguesa, porque o Brasil não havia sido descoberto, né? Vamos utilizar esse termo histórico, né? Que para muitos é questionado, né? Essa palavra descoberto, mas vamos considerar assim. Poesia palaciana de Gil Vicente. E agora, no ano de 1527, o Brasil, né, já havia sido descoberto, né, período aí das grandes navegações, mercantilismo, né? Então nós temos aí o surgimento da obra Os Lusíadas, né, de Camões. E esse período é marcado como o início do movimento chamado Renascimento, né? Que é um retorno às concepções clássicas, né? Gregas. Então, todo aquele valor estético, né? Presente na escrita. Indo agora para o Brasil, literatura brasileira. Nós temos aí, já no ano 1527, né, uma literatura de informação, né, uma literatura voltada para a descrição do recém, né, entre aspas, né, descoberto país, as suas riquezas, né? Com certeza alguém se lembrou agora da carta de Pedro Vaz de Caminha, ele leva, né, ao rei de Portugal uma minuciosa descrição das riquezas da terra, né? Então nós temos aí uma literatura de informação. E nós também temos a chamada literatura de catequese, quando a religião que veio, né, com os descobridores, com os colonizadores portugueses, no caso, a religião católica, veio para auxiliar os colonizadores nesse processo de desbravamento da terra, de conversão dos indígenas, né? Esse papel que a religião teve no estabelecimento, né, do poder da Europa, no caso de Portugal, no nosso país. Então, é uma literatura voltada à catequização dos indígenas, dos povos nativos, né? Com a finalidade de convertê-los. Embora esses povos, os povos originários, não soubessem ler
Os padres, os sacerdotes, os religiosos produziam seus livros e, através deles, criavam toda uma estrutura, vamos dizer assim, proselitista, ou seja, de conversão mesmo, para auxiliar, né, os que se envolviam, né, nessa obra de conversão dos povos originários. Agora, em 1601, nós temos o chamado cultismo, conceptismo, né, e as oposições. Nós estamos dentro do período da escola literária chamada Barroco. Em 1601, aqui já é o século XVII, nós temos na Europa uma movimentação, né, que começou lá em 1517, no início da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, e ainda nesse tempo, ainda no século XVII, né, passados aí seus 70, 80 anos após o surgimento da Reforma Protestante, a Europa ainda atravessava momentos conturbados em que as crises, né, envolvendo a Igreja Católica estava perdendo força política e também perdendo adeptos em muitos lugares. Nações inteiras, né, se converteram ao protestantismo, a Alemanha, os países do norte da Europa, né, a própria Inglaterra, né, que se desvinculou de Roma e criou sua própria religião, né, que é a Igreja Anglicana. A Europa passava por esses momentos e o Barroco foi como que uma resposta que a Igreja Católica deu ao avanço do protestantismo, através da arte, através de uma arte muito colorida, voltada para elementos assim fortes. Quando vocês puderem fazer uma pesquisa no Google de imagens que são próprias do período barroco, nós temos uma arte muito colorida, muito forte, né? Nos impressiona, e essa era a finalidade dos artistas, né, desse tempo. Trazer essa impressão, torná-la uma arte voltada para a emoção, né? Fazer com que a arte atinja as emoções das pessoas, né? Os elementos extremamente religiosos. Toda a arte barroca ela é religiosa, ela é muito apelativa à religião, justamente para tentar frear o avanço protestante em países como na Península Ibérica, né? Espanha e Portugal. Então é um período muito conturbado, por isso que nós temos aí a palavra oposição, né? Oposições. Nós depois temos o arcadismo, né? Que é um período de equilíbrio, né? É o período dessa palavra aí, fugere urbem, né? Que significa o fugir da vida urbana, quando há uma valorização dos aspectos rurais, né? Do que é bucólico, da natureza, né? Da vida pastoril, não é? Há uma predominância desses conceitos no arcadismo. Já não há mais as questões religiosas, né? Nesse período aí, concomitantemente, está acontecendo o iluminismo na Europa, descobertas, revoluções, não é? Revolução Francesa, daqui a pouquinho a Revolução Industrial, né? Na Inglaterra, enfim, as nações surgindo, né? Os países tendo a sua independência conquistada, né? Como no caso aí, né, dos Estados Unidos, foi nesse período aí do século XVIII, né? Então o arcadismo ele já não quer saber mais das questões religiosas e ele tem agora um enfoque no homem, mas um homem que sai das questões
urbanas. Ele não quer se envolver mais naquilo que é urbano. Ele quer retornar à vida simples da mata, né? Da floresta, pastoril, né? Aquele homem campestre, enfim. Então, nós encontramos essas definições aí no arcadismo, né? E agora, o romantismo, né? Em 1836, nesse período agora nós já estamos no país independente, né? De 1822 para cá, nos tornamos independentes, não somos mais colônia de Portugal. Então, 1527, 1601, 1768, né, com o quinhentismo, barroco e o arcadismo, nós temos então 3 escolas literárias que possuem relação com questões que estavam acontecendo na Europa, porque nós dependíamos da capital, né, Lisboa, nós dependíamos do país Portugal, nós precisávamos da influência. Claro que a influência europeia continuou depois, né, da independência, mas nós precisávamos, de uma maneira muito direta, era uma dependência administrativa. E nesse caso, então, agora, com o romantismo, nós temos a nossa primeira escola literária totalmente nacional, né? A valorização do indígena, né? Na época chamado de índio, né? Movimento indianista, o ultra-romantismo, né? Com o seu sentimentalismo, né? Condoreirismo. Mais à frente nós temos agora o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que tem como enfoque a crítica social, a objetividade, a busca da perfeição poética. Principalmente aqui, nesse período aqui do parnasianismo, nós temos um nome, um autor muito importante na nossa história literária, chamado Olavo Bilac. Ele que preconizava muito uma linguagem pura, né? Ele considerava a linguagem pura aquela linguagem carregada de termos puristas, né? De palavras que comumente poderiam chamá-las de difíceis, né? Essa profundidade dos termos não coloquiais, né? Então nós temos aqui também o realismo, né? Que nos remete ao Machado de Assis, né? Verdade? Então esse tempo aqui é um tempo de muita crítica social, porque se aproxima do fim, né? Da escravidão, se aproxima também, né? No caso, o início da República, verdade? O fim do Império. Então nós temos aqui um momento de muita crítica social. O simbolismo, já em 1893, nós temos aí a subjetividade, o cosmos e a introspecção, que tem como o enfoque os sentimentos, né? A pessoa se interioriza, né? Então há uma simbolização, como o próprio nome diz, simbolização das coisas, né? Dos fatos, tudo em relação com o eu se relacionando com as questões materiais, né? Aquilo que se vê, mas que tem uma relação com o interior primeiramente. E o modernismo, que tem uma fase anterior, que não é uma escola literária, né? Chamada de pré-modernismo, mas aí, em 1922, depois da chamada Semana da Arte Moderna, em São Paulo, nós temos aí o surgimento dessa escola modernista, né? E
aproximadamente aí de 1948, 1950 até os nossos dias, nós chamamos de período contemporâneo, né, ou a contemporaneidade. Então, nós temos para vocês agora esse panorama aqui, né? Começa em 1527, o quinhentismo. É bom observar que não se trata de uma escola literária, mas um movimento de início, né, de produção literária, né? Na verdade, a primeira escola literária que nós temos no país, no nosso país, é o Barroco. Barroco é o início, Barroco é a primeira escola literária. Tá joia? Eu tenho agora para vocês uma concepção aqui. Só entrando aqui rapidinho. Gostaria de falar um pouco sobre esses resumos de literatura, né? Nós temos aqui o trovadorismo, né? Como vimos aqui, que já é a literatura antecedente a que começou no país, isso em Portugal, né? Nosso país. Então, trovadorismo na Idade Média, predominando aí as cantigas, que eram acompanhadas de música e cantadas pelos trovadores, né? As cantigas líricas, de amor ou de amigo, cantigas satíricas, de escárnio ou de maldizer. Então, nós tínhamos as cantigas, né? Somente cantigas, que são as poesias acompanhadas de música, né? E divididas em líricas, de amor ou de amigo, e satíricas, de escárnio ou de maldizer. Depois o humanismo, né? Com a poesia palaciana, né? A poesia que era entoada, como o próprio nome diz, nos palácios, né? Gil Vicente com seu teatro moralizante, né? Gil Vicente que criticava bastante as instituições religiosas, né? Fernão Lopes, crônicas retratavam a sociedade da época, com bastante crítica, né? Como eu falei para vocês, nós temos aí um novo período fundamentado agora em ideias antropocêntricas, mas a religião continua a receber um olhar, mas não de aprovação. Um olhar, contudo, de reprovação, principalmente nos textos de Gil Vicente. Se vocês forem pesquisar, e eu oriento a vocês, pesquisem, façam suas pesquisas. Gil Vicente era uma pessoa extremamente crítica à religião daqueles dias, né? Continuando, nós temos aqui o classicismo, né? E no classicismo nós temos o Renascimento, continuando no antropocentrismo, que é a valorização do homem, o racionalismo, que é a valorização da razão, né? A valorização das artes clássicas, um retorno à antiga cultura grega e romana. Considerava-se que a cultura grega, romana, principalmente a cultura grega, era uma cultura perfeita, era a cultura dos filósofos, né? Era a cultura onde o homem tinha o seu lugar de proeminência, né? O paganismo, elementos mitológicos da cultura, né? E a presença aí dos deuses gregos faz parte do antropocentrismo, esse contraponto ao cristianismo católico da época, né? Que se dizia monoteísta. Então, tudo que tinha a ver com a religião da época, no caso a Igreja Católica, era alvo de críticas, e aquilo que não era aceito pela religião da época cristã era considerado como algo certo, como algo bom, não é? Então nós temos aí
os elementos mitológicos da cultura, a valorização dos deuses gregos, né? A ode, o louvor aos deuses gregos. Continuando, nós temos a obra dos Lusíadas, né? Que é um poema épico. O que significa isso? Poema épico. É um poema caracterizado pelo valor poético da questão, né? Um poema épico é um poema histórico, valorização do homem que é capaz de desbravar o mar e universalizando, né? Ou através do universalismo, que é a conquista do mundo. Quando todo mundo é dominado, quando todo mundo é subjugado, mais uma vez a presença do paganismo, de deuses e figuras mitológicas influenciando na aventura dos portugueses, ou seja, em Lusíadas, a proteção, a direção, a própria definição de sorte são atribuições dos deuses. Então, tudo que é bom, tudo que acontece, cada conquista, cada terra, cada tempestade que eles passam em suas navegações e são vitoriosos, eles atribuem, né, aos deuses, né? Então, as figuras mitológicas e os deuses, elas são consideradas influenciadoras nessas aventuras portuguesas, no mercantilismo, não é? O quientismo já, que esse movimento, que não é uma escola literária, como eu disse a vocês, que é o período das grandes navegações, descobrimento do Brasil, a literatura de informação, né, como eu disse a vocês, a carta de caminho, e a literatura de catequese, com a presença considerável do padre José de Anchieta, né, considerado o maior catequizador, né, dos indígenas. Já agora no Barroco, né, nós temos aí a presença das oposições, dos conflitos, das dualidades, né? Oposições a tudo aquilo que não é religião, né? Então, tudo aquilo que não é religião cristã recebe, sim, a sua oposição. Nós temos os conflitos, como eu disse, né? Através da chamada Contra-Reforma, que é um movimento que parte como resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, né? As dualidades, a presença da fé versus razão, corpo versus alma, pecado versus virtude, vida versus morte. Então, cria-se que a fé era oposta à razão. Porque nesse caso, a fé, a concepção de fé nesse tempo do Barroco, era da não questão, é a presença do não questionamento. Por isso que fé aqui é um elemento oposto à razão, não é? Nós temos também a presença da dualidade corpo versus alma, onde os desejos, né, a sexualidade, havia um grau, né, de impureza a tudo que era desejoso por parte do corpo, e a alma possuía o valor, né? No caso, a alma inclinada aos valores religiosos, o pecado versus virtude, com a intenção de tornar as pessoas dominadas, né, pela disposição à religião, né, para que o pecado, o conceito de pecado, fosse cada vez mais subjugado, né? E agora a ideia de vida versus morte, né? Os conceitos de eternidade, os conceitos, né, de inferno, de céu, são também muito presentes na cultura barroca. O cultismo é uma linguagem complexa, né? Então, o cultismo no barroco
com uma finalidade assim de convencer a sociedade, né? Era uma estratégia dos autores do Barroco. Eles criam que a linguagem muito rebuscada era também capaz de provar a veracidade da religião, né? Então, uma linguagem complexa, né? Havia muito jogo de palavras, inversões, excesso de metáforas e de figuras de linguagem, né? Um vocabulário totalmente complicado, né? E a presença também do conceptismo, né? O jogo de ideias, raciocínio lógico, né? Os autores desse tempo aí nós temos o Gregório de Matos, que foi apelidado aí de Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira. Continuando, nós temos agora o arcadismo, né? Que é um período de equilíbrio, simplicidade, predomínio da razão sobre a emoção, né? O que eu falei para vocês, a fuga da cidade. A cidade é um ambiente ruim, dá uma preferência pela natureza, um ambiente bucólico, pastoril, né? Aquela ideia do carpe diem, né? Aproveitar o tempo. Nós temos agora o romantismo, e dentro do romantismo nós temos o indianismo, e nesse indianismo nós temos temas como a independência do Brasil, a identidade nacional, o patriotismo, o nacionalismo, o índio, né, tornando-se o símbolo nacional. O índio recebe essa importância, vamos assim dizer, de ser o símbolo do país que alcançou a sua independência. Ultra-romantismo, né? Um pessimismo profundo, uma depressão, um sentimentalismo ruim, negativo, depressão, saudosismo, individualismo, frustrações, né? E também nós temos o condeirismo, né? Que tem a ver com a questão social, e nesse caso emerge Castro Alves, o seu poema voltado para os escravos, né? O poeta dos escravos. Quem nunca leu aí o Navio Negreiro, né? Com certeza vocês se lembraram nesse momento. Então, há uma questão social, né? Percebem que em todos os casos, em todas as escolas literárias, há a presença do criticismo, né? Há uma presença da visão crítica. Então, por mais que nós possuamos aqui uma noção de que havia poesia, havia música, né? Como o caso aqui das escolas do início. Em todo caso, sempre haverá a presença do valor crítico, né? E continuando, a presença do realismo, agora, o mundo visto de maneira realista, tal como ele realmente é, né? Então, há uma crítica ao comportamento social da época, críticas à burguesia, ou seja, a camada dos comerciantes, né? Crítica à riqueza da burguesia, né? A falta de honestidade da burguesia, crítica ao clero, né? Crítica aos muitos adultérios da burguesia também, crítica à falta de continência do clero, né? Desvios sexuais do clero, análise psicológica dos personagens, uma descrição dos comportamentos dos personagens. E Machado de Assis é o principal nome desse período, dessa escola literária, né? Vamos agora para o naturalismo, quando o homem é um objeto de estudo, né? A observação e a experiência e descrição dos fatos, uma linguagem apegada aos conceitos científicos, né? E nós temos aí como obras, né, principais, Raul Pompeia, né, que escreveu o Ateneu, que é um livro fantástico. Meu primeiro livro, pessoal, quando eu tive contato com literatura, quando eu me apaixonei pela leitura, isso lá na sétima série,
hoje é 7º ano, né? Mas na minha época era chamado 7ª série do Fundamental. Eu li o Ateneu, né? E o Aloysio de Azevedo, autor de O Cortiço e o Mulato, né? E o parnasianismo, perdão, deixa eu voltar aqui, parnasianismo, que é um vocabulário muito rebuscado, né? Mais uma vez a busca, né, pela perfeição poética, né, a arte pela arte, uma linguagem muito objetiva e descritiva. Então, o Olavo Bilac é o principal nome desse tempo. Simbolismo, né, presença do subjetivismo, mergulho no eu, subconsciência, misticismo, explicação da realidade por meio de símbolos, metáforas, imagens, não é? Então nós temos aqui um mergulho no eu, valorização dos aspectos psicológicos, né? Questões interiores, né? Então, pré-modernismo, a transição entre o estilo literário conservador do século XIX e o estilo literário moderno do século XX. Então, não é uma escola literária propriamente, mas é um período de transição. O próprio nome aponta aqui. Período de transição. Então, agora há uma inquietação por parte dos artistas, dos escritores. Eles não querem mais o estilo conservador do século XIX. Eles precisam agora de um estilo moderno, não é? Um estilo que busca a vanguarda, né? Então, nós temos agora, com o surgimento do modernismo, que vem a acontecer por causa dessa Semana da Arte Moderna, né? E no modernismo nós temos a primeira geração, compreende 1922 a 1930, e nessa primeira geração, né, moderna, nós temos a linguagem coloquial e livre, que é algo que eles buscavam muito, era uma das maiores reivindicações, uma linguagem livre, né? Tudo que tinha a ver com o século XIX, com a Europa, né? Com os estilos europeus, eles buscavam então o rompimento. E nessa busca pelo rompimento, tudo que poderia possuir relação, né, com a literatura europeia, eles classificaram como livre, né? Uma linguagem livre, uma arte livre. Então, poesia sem rima, sem métrica, totalmente despreocupada com a gramática. Com temas inspirados no cotidiano das pessoas. Então, agora, o olhar deles tem a ver com as questões simples, né? O olhar deles tem a ver com aquilo que é importante para a sociedade, cotidiano das pessoas. Os nomes importantes: Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, né? E o Manuel Bandeira. Aí nós temos a segunda geração, 1930, 1945, que tem uma prosa muito regionalista, né? É uma linguagem usada nos livros que possui as características das regiões, é uma valorização do regional, né? Como, por exemplo, Graciliano Ramos, né, o autor de Vidas Secas, Jorge Amado, o autor de Capitã de Areia e de outras obras importantes, Raquel de Queiroz, autor de O 15, né? José Lins do Rego, autor de Fogo Morto, né? E também poetas como o Carlos Drummond, né? A Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Então, a segunda geração agora, ela continua avançando, mas o enfoque maior da segunda geração é as regiões, as características das regiões, né? E a terceira geração são os romances urbanos, né? Percebam que a primeira geração, o enfoque era o cotidiano. A segunda geração, as regiões. E agora a terceira geração são os romances urbanos, regionalistas e intimistas. A Clarice Lispector, né? Autora de um livro muito interessante, chamado Laços de Família, que eu aconselho vocês a lerem. É um livro muito bom e eu já encontrei muitas questões, muitos enunciados em provas de concursos, né? Muito interessante isso. Guimarães Rosa, o autor de Grande Sertão Veredas,
né? O João Cabral de Melo Neto, autor de Morte, Vida e Severina, e o Nelson Rodrigues, que teve a sua atuação no teatro, ok? Então, nós temos aí o término dessa terceira geração e, como eu disse para vocês, nós continuamos a desenvolver a nossa literatura. Desse período agora, né, de 1960 para cá, nós temos o período da contemporaneidade. Muitos assinalam o tempo aí de 1950, não espero terminar 1960 não, mas de acordo, se formos considerar essas três gerações modernistas, nós começamos de 1960 a literatura contemporânea, né, que também é muito interessante. Um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea é o Caio Fernando Abreu, que é um dos autores que eu tenho muita devoção, um sentimento de até mesmo de gratidão, porque toda a literatura dele me ajudou bastante a gostar dos textos contemporâneos, né? Porque quando se estuda muito literatura, às vezes as pessoas se prendem, né, às escolas literárias antigas, né, ou essas três gerações de modernismo, né? Mas há uma literatura atual muito boa, há nomes surgindo no nosso tempo que estão provando um período, né, de muito desenvolvimento literário e auxiliando as pessoas a compreender esse dinamismo da literatura, tá bom? Então a nossa aula foi uma revisão, né? É sempre bom fazer essa revisão, por mais que nós tenhamos visto isso em alguns lugares, ou mesmo que haja vídeos, né, aqui no canal falando, eu acho que é bom nós fazermos essa análise e para que nós possamos nos situar, porque na próxima aula eu quero falar um pouquinho aqui da primeira escola literária no Brasil. Quero falar um pouquinho sobre o Barroco com vocês, tá bom? Ok? Agradeço muito a atenção de vocês, espero vocês na próxima aula. Bons estudos, até lá!